RCP Notícias. Agora às 7 da manhã, em Cabo Verde, está a começar o primeiro jornal. Como sempre a abrir, vamos conhecer os títulos desta edição. O incêndio na zona de Ribeirão Fundo, no Planalto Leste, em Santo Antão, está extinto. Em direto no primeiro jornal, o comandante dos bombeiros, Balbino Gomes. A redução do número de comissários da CDO de 15 para 7 é vista pelo Presidente da República como uma regressão. Vem a propósito dos 49 anos da organização completados hoje. A montagem de uma plataforma para facilitar o diálogo e a conexão entre empreendedores de pequenos estados insulares é uma das recomendações do Fórum da Juventude, reunido durante 2 dias à margem da Conferência Internacional que decorre em Barbados. Agricultoras de Poilão, no município de Santa Cruz, pedem a intervenção do Ministério da Agricultura para repor o abastecimento de água e salvar o que ainda resta. Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género pretende disponibilizar produtos de higiene menstrual gratuitos em todas as escolas secundárias do país. Comemora-se hoje o Dia Internacional da Saúde e Higiene Menstrual. O Conselho de Ministros espanhol reúne-se hoje para aprovar a resolução que reconhece o Estado da Palestina. Conhecidos os destaques, confira agora o desenvolvimento de estas e de outras notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. O incêndio na zona de Ribeirão Fundo, situado na floresta do Planalto Leste, está extinto desde as 22 horas de ontem. Mais detalhes daqui a pouco com o comandante dos bombeiros, Balbino Gomes, em direto neste primeiro jornal. O presidente ucraniano chega à tarde a Portugal depois de 2 adiamentos por motivos de segurança. Ainda hoje de manhã, depois de ter estado em Espanha, Zelensky assina em Bruxelas um acordo bilateral na área de segurança com o chefe do governo belga. O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, anuncia que Volodymyr Zelensky vai assinar um acordo para 10 anos e que abrange assistência política, humanitária, militar e financeira. Mas a visita visa essencialmente 2 coisas. Por um lado, esse quadro de relacionamento bilateral entre Portugal e a Ucrânia para os próximos anos e, portanto, já devidamente sistematizado num acordo político e, ao mesmo tempo, também a Ucrânia quer agradecer o esforço que Portugal tem feito e que nós sabemos que é bastante grande ao longo destes 2 anos, enfim, de total solidariedade com a situação do país e, designadamente, com a necessidade de restabelecer a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. O presidente ucraniano vai reunir-se com o seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro Luís Montenegro. O périplo de Volodymyr Zelensky a vários países europeus realiza-se enquanto se registra uma evolução na posição do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sobre os limites ao envio de determinadas armas para a Ucrânia. I think the time has come to consider some of these restrictions. Penso que chegou a hora de considerar algumas destas restrições. Alguns aliados levantaram-nas, outros não o fizeram. A minha mensagem é que penso que devemos considerar essas restrições porque, ao ter demasiados limites, estamos a atar uma mão das Forças Armadas ucranianas às suas costas porque estão a reduzir a sua capacidade de se defenderem. A questão do envio de apoio militar à Ucrânia na luta contra a invasão russa é controversa. Alguns Estados estão relutantes em fornecer a Kiev armas de longo alcance e mais poderosas para evitar o alastramento da guerra para o interior da Rússia. Outros dizem que a Ucrânia precisa de todo o poder de fogo possível para se defender de um adversário maior, mais armado e com mais recursos. A redução do número de comissários da CDO de 15 para 7 é vista pelo Presidente da República como uma regressão. Vem a propósito dos 40 anos da organização completados hoje. É um momento de interpelação a todos. A CDO cresceu, fez profundas reformas,
garantiu alguma integração econômica, a livre circulação de pessoas e bens, uma taxa aduaneira comum e criou também mecanismos de articulação política e diplomática e, em certos aspectos, favoreceu o crescimento e o desenvolvimento de toda a região. Além da redução do número de comissários, José Maria Neves aponta que a CDAO tem tido alguma incapacidade na resposta à instabilidade política e insegurança na região. O chefe de Estado concorda que um dos problemas da CDAO reside justamente na evolução para uma entidade política para lá da sua vocação inicial de integração económica. Eu tenho defendido, tanto a nível da CDAO como a nível da União Africana, uma profunda reforma de todo o sistema de governança, com uma outra divisão de trabalho entre a União Africana, as organizações subregionais e os Estados. As questões de paz, de segurança, estariam com a União Africana e a CDAO ou outras organizações regionais ficariam apenas com os aspectos relacionados com a integração económica. Essa questão foi abordada com o presidente do Senegal? Sim, essas questões foram abordadas. O presidente Bassirou Diomaye Faye, do Senegal, está neste momento profundamente empenhado no diálogo com os países da Aliança do Sahel, designadamente Burkina Faso, Mali e Níger, mas também com a Guiné-Conakry, no sentido de, por um lado, garantir a permanência deles na CDAO e, por outro lado, trabalhar no sentido da realização de uma transição democrática que permita a estabilidade e a reconstrução do Estado e o lançamento das bases essenciais para o desenvolvimento. E neste particular, José Maria Neves reconhece que há uma perfeita sintonia entre Cabo Verde e Senegal. Um comunicado da CDAO acabado de chegar à nossa redação diz que entre os resultados que pode palpáveis da CDAO, a livre circulação dos povos, o comércio intercomunitário, a energia regional e as infraestruturas de transportes, a governação, bem como a paz e segurança. O presidente da comissão da CDAO reconhece que a organização segue convicta de que, em conjunto, os povos podem reforçar as realizações e atingir os objetivos da visão 2050 de uma comunidade de povos plenamente integrada numa região pacífica e próspera, com instituições sólidas que respeitem as liberdades fundamentais e trabalhem em prol de um desenvolvimento inclusivo e sustentável. No entanto, o presidente da comissão da CDAO reconhece que a comunidade continua a enfrentar uma série de desafios e enumera a insegurança que continua a ameaçar a região. Alguns dos Estados-membros lutam diariamente contra grupos terroristas e um grande número das populações enfrentam deslocações e insegurança alimentar. A montagem de uma plataforma para facilitar o diálogo e a conexão de empreendedores dos pequenos Estados insulares é uma das recomendações do Fórum da Juventude, reunido durante 2 dias à margem da Conferência Internacional que decorre em Barbados. A coordenadora do Centro de Incubação de Empresas, BIC, oradora convidada, esclarece que os participantes propõem a criação de um fundo de desenvolvimento de startups com o envolvimento do tecido empresarial e que visa apoiar as políticas de incentivos. Desde criação de mecanismos de financiamento, criação de ecossistemas, desburocratização dos processos, de forma que seja mais fácil o acesso não só à inovação, mas também o acesso ao crescimento das empresas. Comparando as recomendações e a situação em Cabo Verde, como é que nós situamos Cabo Verde? Eu acredito que Cabo Verde tem feito um bom caminho
a nível daquilo que é o desenvolvimento e promoção empresarial, as instituições estão criadas. Temos outros desafios, que é torná-las mais funcionais, menos burocratizadas e de mais fácil acesso a todos. Mas as instituições em si fazem sentido e estão bem criadas. Dilma Vieira reconhece, no entanto, que há enormes desafios a vencer, apesar do caminho já feito, desde logo os serviços prestados pela governação eletrónica e e-Gov, tal como a criação de empresas no dia. Precisamos de uma integração do sistema público para que o empresário não tenha que estar de um lado para o outro, tem que criar a sua empresa na casa de cidadão, depois tem que ir às finanças fazer o enquadramento fiscal, depois tem que ir ao INPS, depois tem que ir pedir certificação REM. Então, apesar de a empresa ser criada no dia, depois ainda o empresário tem que estar de um lado para o outro para poder homologar, digamos assim, e operacionalizar a sua empresa. É esta parte que precisa ser melhorada e também mesmo a questão de que às vezes vamos tirar documentos para tratar assuntos em determinadas instituições, onde temos que ir pedir a outras instituições documentos que é o próprio Estado que está a passar. Então esta é a parte que precisa melhorar, que pode facilitar ainda mais o empreendedorismo em Cabo Verde. A coordenadora do BIC aconselha a aprovação de uma lei própria para as startups, tanto mais que o regime especial das micro e pequenas empresas REMP está longe de englobar todos os serviços. E eu acredito que qualquer startup, seja de que área for, precisa de um trampolim para poder crescer e para poder reduzir o risco de mortalidade. E que também que o regime não seja eterno, que seja determinado mesmo quanto tempo é que a empresa pode ficar neste regime, que esse funciona apenas realmente como um trampolim, como uma almofada, onde as startups podem ganhar algum fôlego e, sobretudo, onde essas startups estão a ser criadas conseguem ter acesso ao mercado, sobretudo ao mercado público, porque muitas vezes uma startup pode ter um excelente produto ou serviço, mas não consegue competir com outras grandes empresas que já estão no mercado, apesar de existir na lei a questão da reserva para aquisição a micro e pequenas empresas, mas isso não tem acontecido na prática de forma funcional. Tem acontecido, sim, mas com alguma limitação, não como deveria ser. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva participa hoje numa reunião de alto nível com instituições financeiras internacionais, bancos de desenvolvimento e doadores. Contávamos ter agora em direto o comandante dos bombeiros sobre o incêndio já extinto na zona de Ribeirão Fundo, na floresta do Planalto Leste, em Santo Antão. Disse-nos já momentos antes deste primeiro jornal, Balbino Gomes, que o incêndio foi extinto já depois das 22 horas e provavelmente ele está a caminho daquela zona que tem dificuldades de acesso à rede. As causas do incêndio estão ainda por determinar. O Planalto Leste é um misto de floresta e zona agrícola. Agricultores de Poilão, no município de Santa Cruz, pedem a intervenção. Está em direto o comandante dos bombeiros, já lá vamos a Santa Cruz, o comandante dos bombeiros, Balbino Gomes. Bom dia. Bom dia. Causas de incêndio ainda tem de ser investigado. Aquela área que arde é grande? Sim, é uma área bastante extensa. É floresta? Floresta e agricultura, não é? Sim, tem partes florestais e partes da agricultura. Se não fizer uma comparação entre esse incêndio e Queijote anterior, qual é que tem mais peso? Não, sempre que no anterior tive mais floresta ardida. Então esse sim tem também parte da agricultura que arde, não é? Sim, tem as partes que é terra agrícola. Dizer-me uma coisa, mais ou menos qual é que é a área que arde? Não, ainda não me tem contabilizado tanta área que arde. Ainda não poder dizer tanta área que foi ardida. Tem seu agricultor naquela área?
Sim, tem alguns agricultores naquela área. Mas Sim, sim. agricultor de sequer. Sim, agricultores de sequeiro. Dizer-me uma coisa, para aquela zona tem água ou o besouro tem que levar água? O bombeiro tem que levar água? Não, a gente tem que transportar água, que naquela zona lá que tem água. Muito bem, agradecimentos Balbino Gomes, em direto neste primeiro jornal. O incêndio na zona de Planalto Leste, Ribeirão Fundo, extinto por volta das 22 horas de ontem. Agricultores de Poilão, no município de Santa Cruz, pedem a intervenção do Ministério da Agricultura e Ambiente para repor o abastecimento de água e salvar o que ainda resta. Pedro Cabral caracteriza a situação como péssima. Mas não ter as plantas, até perde, não ter os filhos com fome. Para as plantas, e os filhos. Se não tivesse água, que nunca se paga as águas, que se tem para bom lugar para o trabalho, para não salvar as plantas. Para não salvar, eu tenho quase 2 ou 3 semanas. Bomba estragada. Planta está seca. Bomba brejada, baixo caça nesse lá, que você começa a produzir, para a mulher leva para o mercado, acaba oco. Mandioca, santa seca. Pobre, santa seca. Graça, tudo que tem hortaliça ali, mandioca, banana, santa acaba. Agora não cresce, você que não faz assim, não leva dinheiro. Aquele dinheiro que você está pagando, que você está comprando para não rega, o único que você está pagando. Está vendo? Mas eu queria pôr uma bomba no lugar ali, para o trabalho. Está vendo? Mas nunca tem água, nem ele bebe, nem ele rega, nem ele salva as plantas, nem para não beber. Carlos Tavares, também agricultor, denuncia que há mais de 12 dias sem água para rega, um cenário que se repete como há 3 meses. Esse que nem dá satisfação para morrer que bomba está e não está no mesmo caminho. Esse que chega ali, esse que está falando nada, se aquilo que se passa e campo se perde. E ali nunca com o ministro que tem sensibilidade para a agricultura. E depois se repara, tinha que estar lá na água de rega, também que tem sensibilidade para a agricultura. Para um bom, se for um agricultor, que você canta que um agricultor está gasta para produzir esse produto, tem que produto chega assim. É que se o que está fazendo, a melhor um pimentão lá, gasta quase 80 conto para produzir o pimentão lá. É diferente para o mundo dele. E ele gosta de pimentão que põe num berço só, o pimentão tudo está seca lá. Os agricultores com propriedades localizadas junto à barragem de Poilão também pedem melhores condições para a instalação do sistema rega gota a gota. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género pretende disponibilizar produtos de higiene menstrual gratuitos em todas as escolas secundárias. Ainda hoje é desencadeada uma campanha de sensibilização em comemoração do Dia Internacional de Saúde e Higiene Menstrual. Reportagem a Ilson Martins. A presidente do ICEC, sem precisar uma data, acredita que no próximo ano as escolas terão todo o tipo de material de higiene menstrual para que as alunas tenham a liberdade de escolha. O nosso objetivo máximo, não é, que é poder termos nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, materiais de apoio à menstruação, desde pensos higiênicos, pensos reutilizáveis, copos menstruais, portanto todo o tipo de materiais que existem que possam estar disponíveis, mas também relembrando que as próprias escolas têm de ter condições para permitir a higiene ou algo que aconteça, ao mesmo tempo que também queremos promover o conhecimento do próprio corpo, não é? Porque são questões relacionadas com a saúde. A campanha do ICEC tem como objetivo promover o conhecimento sobre a saúde e higiene menstrual entre meninas e meninos das escolas secundárias. Marisa Carvalho sublinha também a intenção de levar esta campanha às comunidades. Esta campanha em particular vai até julho, que é quando as aulas estão previstas terminar, mas ela também é uma campanha intemporal, não é? Portanto, para não estarmos cingidos ao período escolar, temos, como disse muito bem, ir às comunidades. E o objetivo é esse, não é? Como eu disse, trabalhamos com organizações da sociedade civil, que elas nos podem ajudar a fazer esse trabalho junto das comunidades. É fazer agora o foco é o período escolar, depois do período escolar certamente iremos alargar a outras entidades e que as comunidades serão sempre também uma zona de trabalho que nós costumamos trabalhar e queremos privilegiar também, principalmente aquelas que têm mais carência. Durante a campanha de sensibilização da saúde e higiene menstrual do ICEC, que arranca hoje, serão realizadas rodas de conversa e palestras promovendo uma compreensão mais ampla e inclusiva sobre a menstruação.
A Associação Acarinhar celebra pela primeira vez o Dia do Brincar, a abertura de uma ludoteca na Escola de Montanha, em São Lourenço dos Órgãos. Diz a presidente da Acarinhar que é uma forma de juntar, brincar, cuidar e aprender. Ernestina Lopes. Esta data entrou recentemente para o calendário das efemérides a serem comemoradas anualmente e vai ser hoje celebrada pela primeira vez em Cabo Verde. A iniciativa partiu da Associação Acarinhar. A presidente da Associação das Famílias e dos Amigos das Crianças com Paralisia Cerebral, Teresa Mascarenhas, fala do impacto que se espera que esta data vinha ter para as crianças. Mais de 40 países do mundo comemoram esta data. Então, é neste sentido que pela primeira vez queremos comemorar o Dia Mundial do Brincar. A abertura de uma ludoteca na Escola de Montanha, em São Lourenço dos Órgãos, é um projeto que foi pensado exatamente para marcar este dia. Em parceria com a delegação escolar de São Lourenço dos Órgãos, Câmara Municipal, também com a colaboração da FICAS e da Unicef, porque todas as crianças gostam de brincar, gostam de estar num espaço lúdico, pedagógico, ter livros também e apropriado para as crianças que muitas das vezes as famílias não conseguem comprar ou então não conseguem também encontrar no mercado muito acessível, porque a nossa intenção é que este projeto chegue a todo o recanto de Cabo Verde. No dia 1 de junho, Dia Internacional das Crianças, a Acarinhar vai oferecer à pediatria do Hospital Universitário Agostinho Neto um kit de brinquedos para as crianças que neste momento encontram-se internadas naquela unidade hospitalar. A nossa preocupação também é que as crianças na pediatria ou as crianças internadas vivem, portanto, numa situação difícil, com a saída da casa, deixou a família, deixou os brinquedos, deixou os amigos, vai para o hospital, estando numa situação de sofrimento, nada mais do que ter brinquedos para poderem viver momentos diferentes. A celebração do Dia do Brincar tem como fundamento legal o artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, que reforça que brincar é um direito das crianças. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje e tem à agenda o ataque israelita que matou dezenas de pessoas num campo de deslocados em Rafah, que o primeiro-ministro israelita considera um erro grave. O Conselho de Ministros de espanhol estará reunido agora para aprovar uma resolução que reconhece o Estado de Palestina, coisa que Cabo Verde fez desde novembro de 1988. O chefe do governo espanhol já dirigiu uma mensagem à nação explicando os motivos. Além de Espanha, Irlanda e Noruega devem reconhecer também o Estado da Palestina e juntam-se aos mais de 140 países que reconhecem o Estado da Palestina. Carlos Santos. Passam agora 23 minutos das 7 da manhã. Está concluído então este jornal, primeiro jornal, como sempre com a edição do Júlio Vera Cruz Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.